Olá, pessoal! Bem-vindos ao Estudo Terapia do canal Fonos na América. Eu sou a Gigi Dobbin e sou uma fonoaudióloga licenciada na Flórida. A pauta de hoje será sobre posição em W de sentar. Você já ouviu falar sobre isso? Então vem comigo. Vem, papel e lápis na mão, pisa onde eu piso, que eu vou te ensinar direitinho sobre esta posição de sentar na forma da letra W. Vamos lá? Muitas mães chegam aqui no consultório preocupadas porque o filho delas senta nessa posição, né, com as perninhas assim, parecendo a letra W, e elas ficam preocupadas, achando que isso pode ser um sinal do autismo. Mas você sabe o que é sinal? Qual é a diferença ou semelhança para sintoma? Será que essas palavras são sinônimos? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é sinal, o que é sintoma. É importante saber essa diferença. Antes de tudo, não são sinônimos, ok? Sinal é quando a gente observa no outro um comportamento. Como a gente vai na rua, a gente vê uma placa, a gente vê uma luz vermelha, que é um sinal que a gente deve parar, não é? A mensagem que é passada por aquele sinal. Até em alguns estados aí no Brasil a gente chama de sinal, né? Em outros é farol, semáforo, mas em alguns eu sei que é sinal. Então, sinal está no que o outro vê, no que o outro pode medir, palpar, ok? E sintoma? Bom, sintoma, ele está mais relacionado à parte subjetiva do paciente em relação ao que ele sente. Então, vamos pensar aqui numa enxaqueca, ok? Então, qual é o sintoma que você sente? Então, você sente dor de cabeça, né? Você vê às vezes luzes, né, umas bolhas pelos olhos, né, você sente às vezes, né, um peso, uma dormência. Então são coisas que você sente, que o paciente sente, mas que o outro profissional que está avaliando, ele não pode medir, ele não pode pegar. Então isso é um sintoma, ok? Então sentar numa posição em W é um sinal de alguma outra patologia, de alguma coisa que não está indo bem no desenvolvimento daquela criança, certo? E aí vem a seguinte pergunta: é um sinal que o meu filho tem autismo? Bom, gente, hoje em dia a gente sabe que isso é um mito. Nem toda criança que é autista senta na posição em W, ok? Então, o que leva a criança a sentar assim? Normalmente está ligado a uma questão no tono muscular dessa região do tronco, do abdômen, das nádegas e das pernas. Porque essa fraqueza, essa baixa de força, de tônus, tá, de elasticidade, faz com que a criança queira aumentar a sua base para se sentar, para que ela não perca o equilíbrio. Então, quando ela se senta e ela põe as perninhas para trás, ela aumenta essa região da base e faz com que ela fique ereta, né, em relação ao chão e não caia, não perca o equilíbrio, ok? Então, gente, isso aí não é uma condição sine qua non que a criança com autismo vá sentar em W, porque não necessariamente ela vai ter uma questão de tono muscular, ok? Pode ter ou não ter. O importante é a gente avaliar essa criança e descobrir quais são os sinais, né, que ela apresenta, certo? E por que ela está tendo esse comportamento. Então, no caso da posição em W, eu sugiro imediatamente que, se sua criança ainda não foi avaliada por um profissional, um médico ortopedista, um físio, uma TO, que vá fazer uma avaliação mais apurada, porque além da dificuldade física que isso pode levar, né, caminhar com os pezinhos para dentro, os joelhos, né, e vai dar uma alteração em todo o resto do organismo, na coluna vertebral, tá, na questão do eixo corporal dessa criança,
A gente tem que fazer um trabalho o mais cedo possível. Por quê? Essa posição, ela impede com que a criança ela faça rotação de tronco nos anos essenciais de desenvolvimento das habilidades psicomotoras. Essas habilidades de relação espacial, de posição espacial, de imagem, esquema corporal, que a criança precisa se relacionar com o seu corpo, com o espaço, com o meio e os objetos que a cercam. Então, essa limitação do movimento vai também contribuir para que o campo visual dela também fique diminuído. Ela não vai ter um campo visual mais amplo para poder olhar nas laterais. E olha só, uma coisa vai puxando a outra, né? É uma dificuldade de postura que vai estar comprometendo o desenvolvimento psicomotor e que pode também estar comprometendo o desenvolvimento das habilidades auditivas, porque é uma criança que pode não responder, por exemplo, a uma chamada de nome, quando a fonte sonora, né, está à direita, à esquerda ou atrás, principalmente, tá? Então, essa criança começa a ter um atraso no desenvolvimento também das habilidades auditivas. E mais adiante, ela vai ter, provavelmente, tá? Uma dificuldade com a leitura e com a escrita, certo? Então, essa brincadeira de colocar objetos na frente da criança, do lado, atrás, para que ela passe o objeto de um lado para o outro, é essencial nos primeiros anos de vida, porque vai ajudar numa habilidade perceptivo-motora muito importante, que é chamada de cruzamento da linha média corporal, que é passar o objeto da esquerda para a direita e vice-versa, ok? Essa habilidade, ela é assim, como se fosse básica, né, para a aquisição da leitura e escrita. Então, essa criança que senta em W, ela vai ter também um atraso, um comprometimento nesse planejamento motor, nesse cruzamento da linha média do corpo. E isso, lá adiante, pode trazer alterações fonoaudiológicas que vão comprometer o seu aprendizado formal, ok? Então, agora eu quero falar algumas dicas importantes para os papais e mamães que têm seus filhos que sentam em W. Primeira dica. Sempre que possível, corrigir, ok? A gente corrige verbalmente, tá? Quando é uma criança maior, né? A gente fala, vamos sentar na posição de índio ou de chinês, tá? Se a criança não fizer, dê o modelo. Sente na frente dela, cruze as pernas. Às vezes, antes dessa posição de cruzar, a gente pode estimular a posição em V, com as perninhas assim, e colocar o objeto, o livro, o que ela estiver usando entre as pernas, porque aí vai dificultar que ela jogue as perninhas para trás, ok? Então, primeira dica, estimular sempre, desde pequenininhos, a correção dessa posição, tanto verbalmente como visualmente, dando o modelo, ok? E isso tem que ser, gente, em todas as áreas onde a criança vai. Em casa, na escola, tá? Na terapia, onde ela estiver, todo mundo tem que falar essa mesma linguagem, certo? Segunda dica, super legal. Compre uma almofada, tá? Uma almofada um pouco alta. E aonde a criança for, que ela tiver que se sentar no chão, peça para que ela sente na almofada. Isso também vai ajudar para que ela não coloque as perninhas dobradas para trás, ok? Lembre-se sempre que muitas vezes vai ser necessário uma avaliação por outro profissional. Um fisioterapeuta, um médico ortopedista ou um educador físico. Não só para o diagnóstico, mas também para começar um outro tratamento alinhado com o tratamento fonoaudiológico, certo? Bom, pessoal, estamos chegando aqui no fim de mais um Estudo Terapia. Eu agradeço quem chegou até aqui assistindo ao meu vídeo. Meu muito obrigada. Espero que tenham gostado. Deem seu likes e façam seus comentários aqui embaixo. Sugiram temas.
Eu terei o maior prazer, assim como a Ieda, de estar aqui compartilhando com vocês vários assuntos relacionados à fonoaudiologia e outros que se façam necessários. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye!